Bom dia, amigos ouvintes. Em nome de nosso Senhor Jesus, nós estamos dando início à live de hoje, na qual falamos do material e do espiritual. Até porque homem algum sabe nada a não ser por intermédio de ligações dos anjos da guarda, né? Vamos dizer assim, porque quando fala em espírito, as pessoas dizem esse homem é macumbeiro, as pessoas, não estou ligando, falando em massa, né? As pessoas que já estão nesse intuito de acompanhar apenas para ver, né? Que rumo eu vou tomar com a leitura, não é? Então, quando eu falo espíritos que são enviados, realmente são espíritos. Ninguém pode negar. Ele é um anjo. A Bíblia diz que o anjo da guarda, os anjos do Senhor, acampam-se em volta do que os temem, os que respeitam a Deus e os livram. Certo? Então eu falo espíritos porque na realidade são, né? Para não ficar definindo. É um anjo, ele tem asa. Eles fazem o que eles pensam que é certo e eles quem? Eles que estão pegando os rumos próprios. Porque quem está à procura de Deus, colocou sua vida, ele sabe que ele já está na mão de Deus. Se ele estiver bem, ele está na mão de Deus. E se ele estiver fazendo o mal, ele está na mão de Deus. E se alguém perguntasse, mas então ele apoia as duas coisas ao mesmo tempo? Ele ama o mal e ama o bem, e isso se mistura? Não, porque não. O próprio apóstolo disse, o apóstolo Paulo, como atentaremos nós, livraremos, se não atentarmos por tão grande salvação. Como que você vai livrar de um problema se você não procura um sistema de ajuda? Você usa todos os seus recursos, aquilo que o povo chama de inteligência, que também é trazido por esse anjo que eu chamo de espírito, guia. Você viu como Deus é zeloso? E para que passa por você por telepatia. Aí você tira o êxito desse anjo. Muitas vezes ele te mostra um caminho que dá certo e você obedece. Você pensa, né? Mas não é só um pensamento. Alguns pode até ser por perturbações, você tem problemas, você está lutando, tem um filho que não está obedecendo, ou mesmo o casal não está dando certo, ou tem, quem sabe, uma pessoa próxima de você que está perturbando. Então, você pode ter um pensamento, e esse pode ser seu. Eu me escapo disso assim, certo? Mas esse outro pensamento, ele é um pensamento que se você já andar ligado, pensando assim, fosse ensinado assim, você sabia definir o qual era o seu pensamento e o qual seria desse espírito, esse anjo maravilhoso, que vem para te trazer por telepatia, né, em forma de pensamentos. Aí termina que nós, às vezes, usamos de ingratidão. Vem aquele pensamento e nós o aplicamos e, às vezes, dando certo, aí nós jogamos para nós. Viu aí como eu sou inteligente? Viu como Pedro é inteligente? Sábio. Ele não manda para errar, não, ele só acerta. O anjo que está
todos os segundos à sua volta perdeu. Não ganhou elogio nenhum. Nem pelo menos dizer assim, se algo deu certo na minha vida foi porque Deus fez isso. Deus também ficou de fora. Algo deu certo na minha vida porque o Geraldinho, né, o Zezinho, não tenho nada contra o nome não, estou só fazendo, que a pessoa já fala as coisas com medo. Foi porque ele passou para mim, aquele cara é o cara, hein? Você viu? Eu fiz, deu tudo certo. Deus permitiu que uma pessoa, através de um anjo, tivesse sido trazido até você e as coisas deu certo. Era hora de você lançar um parabéns só no pensamento, porque só telepaticamente. Quero te dar os parabéns, você seja o anjo que for que Deus tenha me enviado, que fez trazer essa pessoa até mim e me ensinou, e eu acertei, estou grato por isso. Eu lhe agradeço. Senhor, eu não tenho como te pagar. Foi maravilhoso. É porque o Senhor é grande, o Senhor sabe tudo, o começo e tudo até o fim. Muito obrigado, Senhor. As pessoas, de modo geral, quase todos devem isso a Deus. Talvez, será que não é por isso que às vezes a gente pede alguma coisa e não acontece? E não recebe? Porque se você começa a doar para uma pessoa as coisas, ajudá-lo em tudo, e você vê que ele não está grato por isso, mesmo que você continue doando, que você não é igual a essa pessoa assim tão mal, mas você fica triste. Alguns até parte no entendimento diferenciado. Ele diz, eu não faço mais nada para esse camarada, não. Da minha mãe não tinha mais nada. Porque tanta coisa, aí a gente começa até a pecar, né? Tanta coisa eu já fiz para esses elementos, para esse, para aquele. E aí o que ele retornou? O que eu recebi? Nem um elogio, nem um bom obrigado, nem um parabéns. Quando alguma pessoa vem na minha casa, que sou eu e minha esposa, sempre tem aquelas pessoas que trazem aqueles agradinhos, aquelas coisas, aquele amor com a gente. Eu agradeço muito. Ele já vem enviado por Deus, né? Por esse anjo, né? Eu fico muito mais preocupado em agradecê-lo, tanto que eu fico perguntando à minha esposa, você já disse para ele que Deus o abençoe, que muito obrigado, você já disse? Fala baixinho, que é para ele não ouvir, porque senão, na nossa fraqueza, ele poderia pensar bem assim, ela só falou obrigado porque foi pressionada a dizer. Você está vendo aí que a nossa vida precisa de cuidados? Muitas vezes arrumamos uma inimizade com uma pessoa que nos fez tanto bem, apenas pelo estilo do nosso comportamento, as nossas palavras. Eu tenho dito para minha esposa, nós conversamos muito acerca do reino dos céus, ou mesmo da vida aqui, né? Porque é isso que viemos fazer aqui, ou tem outro jeito? Tem outro escape? De nós ficar no meio dessas duas coisas e não ser atingidos? Será que tem jeito? Então a gente fala sempre sobre essa questão. E eu falo para ela que o meu estilo de falar, mesmo sendo com as melhores das intenções, pode ser exatamente aquilo que você não gosta de ouvir. Não somos seres iguais. Não. Somos parecidos. Mas a inteligência que Deus deu para um, Ele pode dar para outros. Mas não é o caso que tem que ser assim todos do mesmo jeito. Pensando do mesmo jeito, fazendo do mesmo jeito, e nem eu posso obrigar que alguém faça do meu jeito,
Às vezes as minhas palavras sem intenção faça que o meu maior amigo saia doendo por dentro, e uma coisa tão simples às vezes, mas para ele não foi. Ele é outro sistema de ser movimentando. Aí ele sai já reclamando por dentro, às vezes dizendo, e telepaticamente para ele mesmo, dizendo, eu jamais esperava de ouvir isso. E logo de quem? Você está vendo? Então, a gente tem que pensar as palavras. Agora você imagine como que agiríamos com Deus de maneira com que ele ficasse grato. Claro, tudo que temos é dele. É por intermédio dele que o conseguimos. Até nós somos dele. E aí, se pegarmos, quando acertamos, dizemos que somos herói, né? O mocinho do filme. E quando erramos, culpamos o capeta, né? Como diz o povo, né? Isso foi o diabo. Você vai no religioso aí, daqueles que está ensinando aí do jeito que ele aprendeu, ele diz, não, você tem que expulsar esse demônio, isso é o capeta. Algum religioso que eu vi isso, fala, viu o quanto que ele gosta do diabo? Eu não gosto que ofende o diabo, não. É diferente. Eu procuro entender o que significa isso, porque o próprio Jesus, imagina, ele disse, aquele que chamar o seu irmão de burro, e o chamamos muitas vezes na brincadeira, claro, aí não sendo segundo as intenções, não tem nada a ver. Mas Jesus disse, se você chamar seu irmão de burro, você é réu do fogo do inferno. Você viu? Agora, quando fala diabo e você vai procurar dentro de uma filosofia, você vai ver que diabo simplesmente vai passar por uma palavra de um ser que anda errado e é evoluído em certos tipos de inteligência. Quantos diabos tem por aí, hein? Oxe, tem diabo tentando ensinar a gente, hein? Que perigo, hein? Por isso que Jesus falou, não põe a sua confiança na mão do homem, não. Você vai ser um maldito. Será que Jesus estava ameaçando alguém? Jesus estava vendo esse ser que amedronta, evoluído, claro, no seu tipo de ser, errado, mas Jesus estava mostrando onde se encontra esse sujeitinho aí. Tanto que eu já falei em live, Pedro, quando foi falar para ele, não vai hoje para Jerusalém, porque eles o matarão, o senhor... Não, chegou a minha hora e tal, teve ali aquela conversa. Ele disse, não, o senhor não pode morrer. Ele disse, para trás de mim, Satanás. Ele nem disse assim, Pedro, você está usado pelo diabo. Ele nem disse isso. Porque o diabo é aquele que arma. Ele pode até não ser o diabo em carne e osso, assim, com um pouco de ironia, certo? Mas ele se tornou o diabo para alguém, ou para ele mesmo. E você já pensou, será que Deus vai abençoar uma casa que o camarada se transformou nessa situação? Que nem ele sabe. Ele está esperando um diabo que vem de lá para cá, tendo asa, ou tendo rabo, ou tendo chifres, e ele está esperando uma coisa assim, não é? E das simples coisas é que está o perigo. Quanto mais forte é o veneno, menos gasta do veneno para que a pessoa vá a óbito. Menos. Porque ele é forte, certo? E Deus já está cansado, você pode ter certeza, de receber desprezo dos seus filhos, principalmente aqueles que dizem, não deixa, eu vou levar a sua palavra, eu vou ensiná-los a todos.
principalmente desse, que quando ele fala uma coisa que Deus disse, não fala o que eu não disse, não. Eu sou obrigado a te exterminar. Certo? Porque Deus cansou de ver ele enviando êxodo na vida de alguém e depois alguém dizer, eu estou tão alto que não preciso nem de Deus, eu não quero só que ele venha me estorvar, eu e a minha família. Eu já ouvi isso, amigo. Você tem noção? Deus é que foi atacado pelos anjos rebeldes e ele deu chance, mandou Jesus para reconciliar esse pessoal que tinha tomado essa carne, aí negam-se isso, eu falo nisso quase todo dia, porque essa é a minha maior preocupação, é que as pessoas saibam quem são e quem é Deus. E o que Deus pode fazer para você, o que é que devemos a Ele, onde estamos sendo ingrato a um Deus que nos tolera, porque se fosse eu ou outros por aí, tinha pegado esses anjos e feito o que tem pregador dizendo aí, que vai ser lançado no lago de fogo e vai ficar eternamente, né? Que não é verdade isso aí. Mas, né, a Bíblia dá sentido e eles pegam pelo sentido, eles não pegam pelos efeitos. É por isso que devemos voltar à palavra original. As explicações, tem que voltar então na época de Moisés e começar de lá. Lá tem algo interessante, mas não é isso. A palavra original é aquela que Deus colocou, que é capaz de transformar um homem em um novo homem. Transformar uma maneira ruim de pensar para uma maneira totalmente especial. Tirar o homem do mal e ele passa a fazer o bem. Esse é o poder da palavra. É por isso que tudo que Deus fez, que está escrito aqui na Bíblia, você só encontra ele dizendo, ele usando a palavra, haja isso, ouve isso, certo? Quando Jesus ia expulsar algum espírito ruim que estava atacando a pessoa, ele usava a palavra. Então, é por aí. Todos têm a sua mediunidade. Mediunidade, quando fala mediunidade, religiosos falta virar ponta cabeça. Eu acho que ele não sabe até hoje o que é ter mediunidade. Mediunidade é uma essência, uma energia que liga os conhecimentos espirituais ao conhecimento carnal, humano. Que ele é capaz, às vezes até de prever o que vai acontecer amanhã. Não é que ele adivinha. Adivinhar é contra a Bíblia. Certo? O problema é que esse é um poder mediúnico. Ó, a palavra único. Médio, único. Médio, vamos ligar. Parece que fica assim um vocabulário meio estranho, né? É porque você não pode ter eu total, senão você seria o próprio Deus. Então tem uma quantidade que pode ser enviada a você. E único, mediúnico. Será que alguém já parou para pensar isso que Jesus mandou examinar nas Escrituras? As palavras profundas. Simples, mas é único. Médio, porque você não pode receber maior. E único, porque só tem um jeito. Crer. Se crer, verás a glória de Deus, Jesus disse. Como que eu vou ver a glória de Deus só porque eu criei?
tem tanta gente crendo e nunca viu a glória de Deus. Verá os efeitos, amigo. Você apenas crendo, como aquele lá que estava com o servo lá, né? Sentiu tão humilhado por ver o grande poder de Jesus, e ele era um centurião, dirigia 100 soldados, ele era considerado, se fosse aqui no mundo, uma pessoa grandiosa, porque tinha feito, tinha poderes, mas ele se sentiu tão pequeno que ele disse, não vai lá em casa não, mestre, vai lá não. Eu também sou assim, igual o senhor, assim, na maneira de agir que ele quis referir. Eu mando a esse vai, ele vai, eu falo vem, esse outro vem. Mas não sou digno nem do senhor entrar debaixo do meu telhado. Com esse poder todo. Agora alguém compra aí uma multidão de fazenda, está famoso, tem muitos fãs, diz eu não preciso mais de Deus. Vamos ver se ele não vai precisar de Deus. Vamos ver. Aguarde. Porque essas pessoas são assim, quando está bem, a vitória, o êxito dele. Quando ele está mal, Deus me amaldiçoou. Vivem contra Deus, debaixo dos louvores dos outros seres, também, assim como ele, louvando ele, gente pulando para cima, chorando, gritando, coisas que ele não faz para Deus nem se você pagar. Faz uma reunião aí, diz que tal, é só para tratar das coisas de Deus e como viver aqui na terra, que é o que eu faço, ensino o que tenho na prática em todos os lados. Aquilo que está ofendendo, atacando, atrapalhando, é aí que eu vou mexer. Não vem quase ninguém se você fizer um convite assim. Mas faz uma festa regada a especiarias, cantores ao vivo, e principalmente se for umas músicas assim, meio pornô. Né? Não estou falando que todos gostam não, viu? Eu já ando com cuidado. Eu estou falando que tem pessoas que não tem esse proibidão aí, essas coisas que dá até vergonha, a gente ficar perto da esposa da gente, a gente que tem caráter, e procure se limpar, certo? Porque sabemos o que nos espera. Nós temos responsabilidade com o nosso espírito e respeito às crianças, respeito à humanidade. A gente tem vergonha de ficar perto dos filhos com aquelas músicas tocando. Aí sim, aí é o diabo. Mas a própria pessoa, viu? Não tem diabo aí andando de bicicleta, de moto aí. Vamos crescer espiritualmente. Vamos pegar o que Jesus disse. Nós temos por pai Abraão, os religiosos. Eram pessoas que julgavam estar pregando a lei de Deus. Aí Jesus respondeu, não, Abraão não é pai de vocês não. Porque se ele fosse o vosso pai, vocês me respeitavam. Porque ele alegrou por ver a minha vida. Mas sabe quem é o vosso pai? É o diabo. O diabo é o vosso pai. Mas você já falou que o diabo não tem filho. Sim, mas tem filho adotivo que também não é seu filho. Mas ele vai participar da sua herança. Ele passou a ser seu filho. Certo? Todos têm a sua mediunidade. E um espírito guia, que é o anjo da guarda, que ele não tem como me bater, porque está escrito aqui na Bíblia, o anjo da guarda, que eu trato de espírito, porque é espírito. Sendo o anjo da guarda, eu teria que ser o quê? Me permita eu fazer uma ironia. Não é porque eu gosto de ser irônico. É porque precisa. Se esse anjo da guarda, que devemos respeitar, não for um espírito, ele seria uma capivara? Pelo amor de Deus. Então vamos respeitar as coisas espirituais, por isso que o mundo está virando assim. Só tempestade, só um matando o outro, só falta de amor. Casais se separando, e está virando um problema, um caos.
Esse guia, anjo da guarda, passa as mensagens telepáticas. É os pensamentos que eu disse. Ele passa por sonhos, visões e outros meios inteligentes, que visa o ponto mais fraco, aonde você não está conseguindo, em que mais precisam ser ajudados. Ele não vai ajudar tudo também não, encher o bolso do cara, para o cara andar pisando na ponta dos dedos e nem agradecer a ele, não. Ele também não vai fazer isso. Mas ele está ajudando no ponto que a pessoa mais está precisando. O homem jamais chegaria à perfeição sem receber a ajuda dos bons espíritos. Não tem jeito, viu? Pode deixar de estar com churumelas ensinando as pessoas sem essa técnica da revelação. Em condições de conhecimento sobre o plano espiritual, porque só eles têm o plano perfeito. É por isso que terá que contar com a ajuda dos anjos de Deus, para que possa guiar ao destino certo. Nós erramos, eles não. No homem comum, sem a ajuda de Deus, nunca terão ensino que possa conhecer as coisas dos céus. Não tem jeito, através do homem, conhecer nada lá em cima, viu? Só podereis chegar aos seus objetivos caso tenham grande interesse. Ter interesse. Não havendo, nem pode contar com alguma ajuda. Eles afastam, vendo que não há tempo a perder, tendo outros que estão interessados. Eles vão em busca de quem tem interesse. E aí a pessoa vai ficando, vai se lascando todinha a vida dele. E ele culpando um, culpa o diabo, culpa Deus, culpa quem ensinou. Aí vai virando aquela bagunça. Jesus veio a esse mundo trazer liberdade aos povos que estavam escravizados pelos religiosos, os fariseus, que com os seus ensinamentos errados obrigavam os homens a seguirem as suas leis. A de Deus não, é nossa. Só não fala com essas palavras, né? Mas está fazendo. Sujeito à pena de morte. Ainda tinha uma coisa, ou você segue a Deus através de mim, do jeito que eu sigo, ou você morre. Era pior ainda. Falava de amor em suas leis, mas sacrificava os seus irmãos sem piedade. Eram guiados por espíritos revoltados e maus, que se alegrava em verem crianças sendo queimadas. E nas arenas se divertia com os leões, comendo as pessoas. Certo? Vai chegando a esse nível. O mesmo espírito introduzia os pais, induziam os pais a levarem os seus filhos para serem queimados. A doutrina que havia recebido fazia com que eles pensassem que estavam servindo a Deus. Suas vidas espirituais eram conduzidas pelo homem que atentavam aos ensinos da carne. Achavam eles estarem seguindo as leis de Deus. Foi por isso que Jesus diz: maldito o homem que puser no homem a sua confiança. Certo? Esse livro, vou falar sempre, não é um livro que eu fui na livraria e comprei, não. Por pessoas que fazem livros, às vezes até pensando que vai ser um grande escritor e enricar através dele. Não. Isso aqui foi apenas uma carta que eu recebi da mão de um ser espiritual avançado, evoluído, certo? Que passou para mim, eu já disse, veio me passando ao longo de 40 anos. E às vezes leio parte, porque me ajuda a mostrar com mais clareza. Prezado amigo ouvinte, eu quero te pedir que me ajude nesse canal, deixando o like e compartilhando e se inscrevendo nesse canal. Ele vai chegar ao objetivo do que eu vim para fazer,
Acreditem ou não. É por isso que eu não tenho vínculo. Não é que eu sou contra os religiosos. É que eu vou ter que fazer o que alguém deles vai dizer. E eu não posso. Importa obedecer a Deus e não os homens. Eles estão lá com essa palavra lá na mão. Meu Pai, eu peço a Ti, Senhor, que olhai por tanto sofredor. Eu sei que o Senhor já tem feito isso, mas tem pessoas que ainda não podem receber isso. O Senhor é o Deus que comanda todas as coisas, agradecendo os santos anjos do Senhor, os bons espíritos que nos ensinam, né? E agradecendo o Senhor acima de todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.